Milionário paralisa ao ver mendigo negro tomar as rédeas do império mais temido da América. Arthur da Silva, um homem de negócios com um sorriso sempre autoconfiante, estava sentado em sua cadeira de couro caríssimo, cercado por artigos de luxo e uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo. Seu escritório no topo do prédio reluzia poder e riqueza, o lugar onde suas decisões moldavam o futuro econômico de muitos. Os números na tela de seu computador dançavam, e ele se sentia como um deus controlando cada aspecto do seu império financeiro. Contudo, o dia estava prestes a mudar. Enquanto ele analisava relatórios, um burburinho surgiu lá embaixo. Ele olhou pela janela e viu uma cena que faria qualquer um ficar paralisado. Caleb, um morador de rua que se destacava pela sua presença intensa, estava em pé em uma praça, cercado por um grupo de pessoas. O que parecia ser uma multidão desinteressada estava, na verdade, grudada nas palavras de Caleb, que falava com uma paixão que irra. Aquele mendigo! Mendigo não, ele é um líder, retrucou Arthur, agora com um nó na garganta. Ele observava Caleb gesticular, sua voz poderosa, cortando a distância como uma faca. Era impressionante ver alguém naquela situação unir as pessoas assim. Arthur nunca havia dado importância para os pobres ou suas lutas. No entanto, algo na forma como Caleb se movia, como ele manipulava as emoções da multidão, despertou uma curiosidade sombria e aterradora. Ele decidiu descer, incapaz de resistir ao impacto da cena. Na praça, o clima era quase elétrico. Ao se aproximar, Arthur sentiu os olhares se voltarem para ele. Ele era o milionário que dominava o mundo dos negócios, mas aqueles rostos mostravam um desdém que o deixou inquieto. Caleb percebeu sua presença e, sem hesitar, encarou Arthur com um olhar que fazia o milionário sentir que todo o seu poder era insignificante. Você acha que controla tudo? Mas o verdadeiro poder vem de entender as pessoas, disse Caleb, sua voz soando como... Algo dentro dele começou a rachar. As memórias de sua infância, de sua família destruída pelas ambições desenfreadas, começaram a emergir, trazendo à tona dor e arrependimento. Antes que Arthur pudesse responder, a multidão começou a murmurar. Caleb, agora vestido com a confiança de um verdadeiro líder, continuou. Se você tem tanto, por que a cidade está tão cheia de pobreza? A pergunta pairou no ar, como uma nuvem pesada. Arthur sentiu um frio na espinha. Caleb tinha razão, e aquilo o incomodava. Ele se viu em um dilema, questionando suas escolhas, seu poder e o custo que havia pago por ele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Caleb mantinha seu olhar firme em Arthur, e as palavras ecoavam como um trovão em sua mente. Por que a cidade está tão cheia de pobreza? Ele sentia a pressão da multidão ao redor, como se todos estivessem segurando a respiração, esperando uma resposta. Arthur estava em choque. Ele lutava contra o desejo de se defender, de justificar suas conquistas. Mas a dor na memória o paralisava. As lembranças de sua infância, de sua família arruinada por ambições e ganância, o consumiam. Ele quase não percebeu o súbito movimento na multidão. Um grito cortou o ar. Uma mulher, de repente, cambaleou entre as pessoas, com os olhos arregalados de terror. Socorro! Alguém, por favor! O pânico se espalhou como fogo.
As pessoas começaram a se mover, empurrando-se umas contra as outras. Arthur, aturdido, viu a mulher apontar para a esquina da praça. Ele virou a cabeça, e o que viu fez seu coração parar. Era um homem, vestido em trapos, caindo ao chão. Uma poça de sangue se espalhava ao seu redor. Um ataque! É um ataque! Alguém gritou. A voz tingida de desespero. Caleb, que até então capturava a atenção da multidão, se virou instantaneamente. Não! Ele gritou, correndo em direção ao homem caído. A multidão se separou em um movimento convulsivo, alguns gritando, outros chorando. Arthur permanecia no lugar, incrédulo, o medo congelando suas articulações. A cena em torno dele se tornava caótica. As pessoas estavam apavoradas, e o olhar de Caleb, agora determinado, era como uma lâmina cortante em meio ao caos. Ele se agachou junto ao homem, tentando estancar o fluxo de sangue com suas mãos. Alguém chame uma ambulância! Ele gritou, sua voz ressoando com urgência. Arthur hesitou. Ele queria ajudar, mas estava paralisado pela cena diante dele. As emoções conflituosas o dominavam e suas mãos tremiam. Então, um estalo repentino. Ele percebeu. Caleb não era apenas um mendigo. Ele era um líder, um homem que se importava, que agia. E foi nesse momento que Caleb olhou para Arthur, seus olhos ardendo de dor e fervor. Você pode me ajudar ou vai ficar aí parado assistindo a cidade se despedaçar? Cada palavra era como um soco no estômago de Arthur. Ele viu a vida do homem escorregando entre os dedos de Caleb. O que era valioso? O que significava poder agora? Mais gritos, o movimento na multidão aumentou. Um grupo estava pegando pedras, enquanto outro tentava sair. O caos se espalhava como um vírus. Algo dentro de Arthur começou a quebrar. Ele não podia, não queria estar ali. Mas a visão de Caleb, lutando pela vida de um estranho, não saía da sua cabeça. Está tudo bem, Caleb. Vou chamar ajuda. Ele finalmente gritou, encontrando a voz. E mesmo enquanto se afastava, ele não percebeu que a multidão estava olhando não apenas para o mendigo, mas para o milionário, e a dinâmica de poder estava mudando. Mas então, um homem alto e corpulento, vestido de forma impecável, surgiu do meio da multidão. Ele buscava Arthur com um olhar intenso e frio. Onde você pensa que vai, Arthur? O tom de voz desferiu um golpe que cortou o ar. Era alguém do passado, um rival, o homem que sempre soube de segredos profundamente enterrados. Segredos que poderiam destruir não apenas Arthur, mas toda a sua estrutura de vida. A consciência do perigo pairou no ar. Caleb levantou a cabeça, percebendo a tensão crescente. A multidão estava dividida entre o horror do que acontecia e o novo mistério que se for. Você sabia, não é? Sabia desses segredos que tentamos enterrar. O homem se aproximava, cada passo mais ameaçador que o anterior. Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele sabia que tinha uma escolha a fazer, mas agora tinha mais perguntas que respostas. O que mais o passado escondia? E até onde ele iria para proteger seu império? Enquanto a multidão observava, a verdadeira batalha estava apenas começando. Arthur ficou paralisado diante do homem que se aproximava. Seu rival, um espectro do passado. A tensão no ar era palpável. Era como se o tempo tivesse parado. A multidão também sentiu. Um silêncio pesava sobre todos. O homem olhou fixamente para Arthur, um sorriso frio no rosto. Você realmente achou que poderia escapar, não é? Que todos os seus segredos estavam bem guardados? Ele se inclinou para mais perto, os olhos parecendo brilhar com uma malícia que fez a pele de Arthur arrepiar. A cidade precisa de um novo líder.
alguém que tenha coragem de expor a verdade. As palavras ressoaram como um eco, e Arthur tentou ignorar a sensação de culpa crescendo dentro de si. Mas Caleb, que ainda estava com o homem caído, ergueu a cabeça, percebendo a mudança no ambiente. Ele não era mais apenas um personagem na história. Agora, sua presença adquiria uma nova importância. O mendigo, com seu olhar determinado, agora representava a resistência diante do sistema que Arthur havia apoiado durante anos. Arthur, você não pode deixar isso acontecer! Caleb gritou, interrompendo o foco da tensão. A multidão olhou para ele, esperando alguma resposta. Os olhares agora não eram de desprezo, mas de esperança. Arthur sentiu o peso das responsabilidades e das expectativas caindo sobre ele. Então, o que você vai fazer agora, Arthur? Questionou o homem, a voz repleta de desafio. Vai se esconder atrás de sua riqueza ou se unirá a nós para mudar essa cidade? Ele apontou para a cena em volta, a dor e o desespero daquelas pessoas, fazendo sua mentira ser ainda mais angustiante. Arthur sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, mas não por causa do medo. Era algo mais profundo, como um despertar. Ele percebeu que, naquele momento, tudo o que ele achava ser seguro estava se desfazendo. E antes que pudesse pensar em uma resposta, um grito agudo cortou o ar novamente, dessa vez mais insidioso. Um estrondo ecoou pela praça e todos viraram a cabeça. Alguém havia disparado um tiro. O caos se instaurou. As pessoas começaram a correr em todas as direções, gritos de pânico misturando-se com o som do tumulto. Arthur viu Caleb se jogando sobre o homem caído, tentando protegê-lo. Era um ato desesperado de coragem. A cena se desenrolava rapidamente e o rival de Arthur sorriu, satisfeito com a confusão. Isso é o que você gera, Arthur. Pobreza, miséria e violência. Então, antes que Arthur pudesse reagir, algo incomum aconteceu. Um policial apareceu, sua farda reluzindo sob a luz da praça, mas seu olhar não era de um defensor da lei. Ele apontou para Arthur, a expressão carregada de ódio. Você não vai escapar disso. Nós sabemos a verdade sobre você. O quê? A mente de Arthur girou. Ele olhou em volta, buscando aliados. Mas as pessoas estavam apavoradas, sem saber em quem confiar. Um temor crescente surgiu em seu peito. Havia algo mais profundo em jogo. Segredos, verdades enterradas que estavam prestes a ser reveladas. O homem deu um passo à frente. Você e eu ainda vamos nos encontrar, Arthur. A cidade vai descobrir tudo. Ele se virou e começou a se afastar, deixando Arthur em um estado de choque. O que ele queria dizer? O que o policial mencionou? A multidão ainda tremia, e Arthur percebeu que os olhares que antes clamavam por mudança agora se voltavam para ele, questionando sua liderança, suas intenções. Caleb ficou em pé, o homem caído em seus braços, já sem vida. Olhos enfrentavam olhos. Um redemoinho de emoções envolveu Arthur. Ele precisava agir. Mas o quê? O espaço se tornava menor, a pressão insuportável. O passado parecia ressurgir feito uma tempestade, ameaçando varrer tudo que Arthur construíra. Mas Caleb, com um último olhar de determinação, disse: agora é sua vez. O que você escolhe, Arthur? E foi nesse momento que a verdade mais assustadora se instalou. O que mais ele havia escondido? Que segredos mais foram enterrados sob as camadas de dinheiro e poder? Com um nó na garganta, Arthur se deu conta de que todas as peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Mas a imagem ainda era confusa. E, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente.
Teria chegado a hora de pagar pelo preço de suas escolhas. Arthur ficou parado, a pergunta de Caleb ecoando em sua mente. Então, o que você vai fazer agora, Arthur? O tempo parecia ter parado, mas então um grito cortou o ar, abrupto e cheio de pânico. Todos olharam em direção à praça, onde uma mulher estava se debatendo, o rosto pálido e os olhos arregalados. Corram, corram! Tem uma bomba! A multidão ficou paralisada por um instante, absorvendo a gravidade das palavras. Mas em segundos, a praça se transformou em um mar de gritos e correria descontrolada. Arthur sentiu seu coração disparar. Bomba! O que estava acontecendo? Com a adrenalina tomando conta, ele tentou se mover, mas tudo ao seu redor era caos. Caleb, ainda ao lado do homem caído, olhou para Arthur com um misto de desespero e determinação. Ajude-me! Ele clamou, mas a urgência na voz de Caleb estava se perdendo entre a histeria da multidão. Então, o que parecia ser um movimento esboçado de um policial próximo se revelou um pesadelo ainda maior. O homem alto e corpulento, que antes parecia uma ameaça querendo expor Arthur, agora se juntava à confusão. Ele tirou um rádio do bolso e gritou: "Convergem na praça! Temos uma situação caótica! Preparem-se!" A revelação desfez a última gota de racionalidade. O que estava acontecendo ali? Arthur olhou para Caleb, que estava agora lutando para estancar a hemorragia do homem caído. Ele tinha um líder em suas mãos, e o destino daquele homem poderia ser determinado por um momento de coragem. Arthur nunca fora um covarde, mas a situação estava fora de controle. Ele gritou para Caleb: "Eu vou ajudar." Mas ao tentar se mover, o rival de Arthur surgiu ao seu lado. A expressão sombria. "Você pode tentar, mas isso não vai mudar nada. Ninguém confia em você." Caleb entrevergueu a cabeça, um brilho de determinação em seus olhos. "Tire os olhos dele, Arthur. Ele não é quem você deve temer." As palavras soaram como um alerta, e Arthur se virou rapidamente. E foi aí que tudo mudou. Um flash ofuscante iluminou o céu. Um barulho ensurdecedor atravessou a praça. E então, uma explosão. O chão tremeu e Arthur caiu para trás, o choque se espalhando por seu corpo. Um segundo depois, a fumaça tomou conta do local, envolta em gritos desesperados e desespero. O cenário se transformou. Onde antes havia vida, agora havia caos. Arthur se levantou, sua mente uma confusão. Caleb estava em pé, a expressão em seu rosto transbordando uma mistura de pânico e determinação. Ele gritava, mas os sons se perderam na estrondosa reacelerada da confusão. Arthur olhava ao redor, tentando encontrar algum sentido. Mas um pensamento rapidamente o paralisou. O policial. Ele teve um estalo. O que havia nele? Por que o homem estava ali, no meio daquela explosão? Era uma armadilha? O que ele realmente sabia? Caleb olhou para Arthur com um leve sorriso no rosto. Mas a expressão estava manchada por dor e determinação. "Arthur, você tem que escolher agora. O que vai fazer?" Mas, antes que uma resposta pudesse sair de seus lábios, um grito inimaginável fez com que todos parassem. A mulher que gritou anteriormente estava agora se levantando, uma expressão macabra em seu rosto. Ela estava envolta em faíscas, como se a explosão a tivesse energizado. "É tudo uma farsa, Arthur. Você nunca foi o que pensava." O olhar dela era de quem sabia mais, e aquelas palavras eram como facas cravando no coração de todos. Arthur sentiu o mundo desabar ao seu redor. Tudo que ele construiu,
As mentiras, os segredos estavam prestes a vir à tona. Essa mulher, quem era? O que havia de verdadeiro sobre sua vida? O que ele estava escondendo de si mesmo? As lágrimas começavam a escorrer pelo rosto de Caleb enquanto a mulher se aproximava. A dor era palpável e a tensão na praça era feroz. Ninguém sabia o que fazer, mas todos sentiam o mesmo. Algo muito maior estava em jogo. E nesse momento, Arthur percebeu que sua vida estava à beira de uma mudança drástica. Antes que pudesse reagir, ele se voltou para Caleb, cujos olhos transmitiam uma mistura de expectativa e desespero. O que eu faço agora? E a resposta estava prestes a se revelar. Mas em um instante, ele soube que nada seria como antes. A explosão não é sobre o caos, mas sobre a revelação da verdade. E essa verdade poderia destruir tudo o que ele havia conhecido. Arthur ficou parado, a pergunta de Caleb ecoando em sua mente. O que eu faço agora? O tempo parecia ter parado. Mas então Gato cortou o ar, abrupto e cheio de pânico. Todos olharam em direção à praça, onde uma mulher estava se debatendo, o rosto pálido e os olhos arregalados. Corram, corram! Tem uma bomba! A multidão ficou paralisada por um instante, absorvendo a gravidade das palavras. Mas em segundos, a praça se transformou em um mar de gritos e correria descontrolada. Arthur sentiu seu coração disparar. Bomba! O que estava acontecendo? Com a adrenalina tomando conta, ele tentou se mover, mas tudo ao seu redor era caos. Caleb, ainda ao lado do homem caído, olhou para Arthur com um misto de desespero e determinação. Ajude-me! Ele clamou, mas na falta da voz de Caleb, estava se perdendo entre a histeria da multidão. Então, o que parecia ser um movimento esboçado de um policial próximo se revelou um pesadelo ainda maior. O homem alto e corpulento, que antes parecia uma ameaça querendo expor Arthur, agora se juntava à confusão. Ele tirou um rádio do bolso e gritou: "Convergem na praça! Temos uma situação caótica! Preparem-se!" A revelação desfez a última gota de racionalidade. O que estava acontecendo ali? Arthur olhou para Caleb, que estava agora lutando para estancar a hemorragia do homem caído. Ele tinha um líder em suas mãos, e o destino daquele homem poderia ser determinado por um momento de coragem. Arthur nunca fora um covarde, mas a situação estava fora de controle. Ele gritou para Caleb: "Eu vou ajudar!" Mas ao tentar se mover, o rival de Arthur surgiu ao seu lado. A expressão sombria. "Você pode tentar, mas isso não vai mudar nada. Ninguém confia em você." Caleb então ergueu a cabeça, um brilho de determinação em seus olhos. "Tire os olhos dele, Arthur. Ele não é quem você deve temer." As palavras soaram como um alerta, e Arthur se virou rapidamente. E foi aí que tudo mudou. Um flash ofuscante iluminou o céu. Um barulho ensurdecedor atravessou a praça, e então uma explosão. O chão tremeu e Arthur caiu para trás, o choque se espalhando por seu corpo. Um segundo depois, a fumaça tomou conta do local, envolta em gritos desesperados e desespero. No meio do caos, algo inesperado aconteceu. A mulher que havia gritado sobre a bomba não estava mais apenas agitada. Ela se ergueu e a fumaça a envolveu como um manto. Mas tinha uma diferença. O brilho em seus olhos agora era ardente, como se uma força sobrenatural tivesse surgido dentro dela. "É tudo uma mentira!" ela berrou, e sua voz carregava uma potência que fez todos pararem.
A multidão hesitou, olhando para ela atônita. Arthur, você não pode continuar assim. A verdade está em você. Suas palavras cortaram pelo estômago de Arthur, e uma sensação de choque e revelação começou a tomar forma. Como ela sabia sobre ele? O que ela queria dizer? Nesse momento, a mulher apontou para o céu e uma onda de luz iluminou a praça. Arthur sentiu o calor atingindo seu rosto. O que estava acontecendo? A sensação de que tudo estava fora de controle cresceu a cada segundo. Mas havia algo mais profundo. Uma verdade estava à espreita, prestes a ser revelada. Você tem que escolher, Arthur! Ela continuou, sua voz ressoando na confusão. A cidade precisa de você, mas você precisa descobrir quem você realmente é. As palavras a arrastaram para um lugar além da compreensão, desafiando os limites do que Arthur conhecia. Ele ficou ali paralisado, seu passado se desenrolando diante de seus olhos. O rival de Arthur parecia tão chocado quanto ele. O que você sabe? Todos nós sabemos que Arthur não pode ser confiável, mas a mulher não se deixou abater. A confiança não é o problema, gritou, e como se em resposta, a praça começou a tremer novamente. Uma fissura se abriu no chão, e os olhares se voltaram para o centro dela, onde uma luz branca pulsava. Caleb gritou, Arthur, esse é o momento, o que vai fazer? Mas a tensão tomava conta de tudo, o caos era palpável. Enquanto Arthur sentia o chão se abrir sob seus pés, uma visão rápida passou por sua mente. Ele lembrou de sua infância, das decisões que o levaram até ali, de tudo que ele havia se tornado. O que ele estava prestes a descobrir poderia destruir a vida que ele conhecia. Ele precisava da coragem que nunca soube que tinha. O que a mulher realmente sabia? Qual era a verdade que se escondia atrás de suas palavras? E mais importante, o que ele estava prestes a se tornar? Nesse momento, a luz se intensificou e a praça inteira parecia estar em um limiar entre a revelação e o colapso. Arthur sabia que a escolha que faria ali mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. E ele estava prestes a entender que as correlações de sua vida estavam muito mais interligadas do que jamais imaginou. Arthur estava paralisado. A luz pulsante e a voz da mulher ecoavam em sua mente, como se tivessem invadido seus pensamentos. Por um momento, tudo o que ele sabia sobre si mesmo estava prestes a se desfazer. A praça tremia sob seus pés, e o olhar de Caleb, em busca de uma reação imediata, o fazia sentir um peso esmagador sobre o peito. Agora, o que você vai fazer? A urgência na voz de Caleb parecia um chamado para acordar. Mas antes que Arthur pudesse responder, uma figura surgiu da fumaça. Era um homem de terno escuro, com um ar de autoridade. Ele atravessou a praça como se fosse o centro do universo, seu olhar fixo em Arthur. Arthur, ele gritou, com uma voz que cortava o caos. Você precisa saber a verdade. As palavras deixaram todos em choque. O rival de Arthur parecia tomado por um novo impulso de raiva e desespero. O que você está fazendo aqui? Mas o homem no terno não se importou. Ele se aproximou de Arthur, colocando a mão sobre seu ombro. Você não entende, não é? Tudo isso foi planejado. Por você! Ele apontou, sua expressão revelando uma intensidade que fez Arthur recuar. O que ele estava dizendo? Você é mais do que um simples milionário. Seu passado está ligado a isso. Um silêncio pesado pairou no ar, enquanto o grupo olhava perplexo. Arthur queria gritar, mas as palavras não vinham.
Era como se o tempo tivesse sumido. O homem continuou. A bomba foi criada para te expor. Tudo que você construiu, toda a sua vida é uma fachada. Ele gesticulava com frenesia, e a multidão respirava pelo avesso. Para de mentir! O rival de Arthur rosnou. Você não sabe nada. Não subestime o que você não entende. O homem gritou. 2 anos atrás, você fez um acordo. O que você pensou que seria um golpe de sorte se tornou um pesadelo. A cada palavra, Arthur sentia a realidade se despedaçar. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas as conexões entre ele, Caleb e a mulher começaram a se arquitetar em sua mente. E então, a mulher, com um brilho intenso nos olhos, disse: Eu sou uma das poucas que sobreviveram. Você não pode fugir do que fez. O choque percorreu a multidão como um fio elétrico. Somente você pode interromper isso. Arthur, tudo é sua culpa. A verdade naquelas palavras bateu como um soco. Memórias reprimidas começaram a aparecer como sombras distantes e um nó se formou em sua garganta. A mulher se aproximou. O olhar dela agora uma mistura de raiva e necessidade. Você sempre soube, não é? O passado que você tentou enterrar só fica mais pesado. No fundo, Arthur percebeu que aquela explosão não era apenas física. Era uma explosão de segredos, memórias e mentiras que ele guardara com tanto cuidado. Seria possível que toda a sua vida estivesse conectada a algo que ele nunca havia realmente enfrentado? E então, um estrondo. A fumaça se dissipou um pouco, revelando o caos na praça. Mas havia algo mais. Um objeto brilhante estava no chão, próximo aonde o homem caído jazia. Era uma lanterna, mas não uma qualquer. Estava marcada com o emblema de sua empresa. O que isso significava? Arthur ficou com o coração na boca. Ele olhou para Caleb, que também parecia chocado. Em um instante, tudo fez sentido e não fazia sentido nenhum. Caleb se virou para ele, o desespero no olhar. As revelações estavam apenas começando e uma nova camada de complexidade surgia na situação. O passado de Arthur se entrelaçava com a história da cidade, com os segredos que ele pensava ter deixado para trás. Agora, mais do que nunca, as perguntas voltavam. Até onde ele estava disposto a ir? Como poderia descobrir a verdade que escondia de si mesmo? E mais importante, o que mais estava por vir? Cada rosto na multidão olhava para ele, e Arthur sentiu a pressão. Ele havia chegado ao limite. A luz da lanterna brilhava, e de repente, tudo parecia impreciso. Ele apertou os lábios, incapaz de verbalizar o que pesava em seu coração. A história de sua vida, tudo o que ele acreditava, estava prestes a mudar para sempre. E a tensão na praça sugeria que a revelação não tardaria a vir. Arthur estava paralisado. A luz pulsante e a voz da mulher ecoavam em sua mente, como se tivessem invadido seus pensamentos. Por um momento, tudo o que ele sabia sobre si mesmo estava prestes a se desfazer. A praça tremia sob seus pés, e o olhar de Caleb, em busca de uma reação imediata, o fazia sentir um peso esmagador sobre o peito. Agora, o que você vai fazer? A urgência na voz de Caleb parecia um chamado para acordar. Mas antes que Arthur pudesse responder, uma figura surgiu da fumaça. Era um homem de terno escuro, com um ar de autoridade. Ele atravessou a praça como se fosse o centro do universo, seu olhar fixo em Arthur. Arthur! Ele gritou, com uma voz que cortava o caos. Você precisa saber a verdade. As palavras deixaram todos em choque.
O rival de Arthur parecia tomado por um novo impulso de raiva e desespero. O que você está fazendo aqui? Mas o homem no terno não se importou. Ele se aproximou de Arthur, colocando a mão sob seu ombro. Você não entende, não é? Tudo isso foi planejado por você. Ele apontou, sua expressão revelando uma intensidade que fez Arthur recuar. O que ele estava dizendo? Você é mais do que um simples milionário. Seu passado está ligado a isso. O silêncio pesado pairou no ar enquanto o grupo olhava perplexo. Arthur queria gritar, mas as palavras não vinham. Era como se o tempo tivesse sumido. O homem continuou. A bomba foi criada para te expor. Tudo que você construiu, toda a sua vida, é uma fachada. A cada palavra, Arthur sentia a realidade se despedaçar. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas as conexões entre ele, Caleb e a mulher começaram a se arquitetar em sua mente. E então, a mulher, com um brilho intenso nos olhos, disse: Eu sou uma das poucas que sobreviveram. Você não pode fugir do que fez. O choque percorreu a multidão como um fio elétrico. Somente você pode interromper isso, Arthur. Tudo é sua culpa. A verdade naquelas palavras bateu como um soco. Memórias reprimidas começaram a aparecer como sombras distantes, e um nó se formou em sua garganta. A mulher se aproximou, o olhar dela agora uma mistura de raiva e necessidade. Você sempre soube, não é? O passado que você tentou enterrar só fica mais pesado. No fundo, Arthur percebeu que aquela explosão não era apenas física. Era uma explosão de segredos, memórias e mentiras que ele guardara com tanto cuidado. Seria possível que toda a sua vida estivesse conectada a algo que ele nunca havia realmente enfrentado? E então, um estrondo. A fumaça se dissipou um pouco, revelando o caos na praça. Mas havia algo mais. O objeto brilhante estava no chão, próximo a onde o homem caído jazia. Era uma lanterna, mas não uma qualquer. Estava marcada com o emblema de sua empresa. O que isso significava? Arthur ficou com o coração na boca. Ele olhou para Caleb, que também parecia chocado. Em um instante, tudo fez sentido e não fazia sentido nenhum. Caleb se virou para ele, o desespero no olhar. As revelações estavam apenas começando, e uma nova camada de complexidade surgia na situação. Mas então, algo peculiar ocorreu. Uma estátua antiga no centro da praça começou a tremer, como se uma força interna estivesse se desenrolando. O olhar da multidão se voltou para ela, e em um instante a base da estátua se quebrou. Ninguém pôde imaginar o que estava por vir. Com um barulho ensurdecedor, a estátua se partiu ao meio, revelando uma passagem subterrânea. Um grupo de homens apareceu, vestidos com uniformes escuros e máscaras. Eles não pareciam ser parte da equipe de emergência. Não, eram diferentes. Estavam ali para algo muito mais profundo e obscuro. Um deles se dirigiu à multidão, a voz ecoando pela praça. Este homem, Arthur, é o que sempre esperávamos. Ele sabe mais do que imagina. O semblante do homem em erno escuro se transformou em um misto de raiva e desespero. O que você está fazendo? Mas a multidão não ouviu as palavras. Estavam alvoroçadas, confusas. Os homens de preto avançaram em direção a Arthur, e antes que ele pudesse entender, um deles segurou seu braço com força. Você não tem escolha. É hora de você lembrar, Arthur. Caleb gritou. Solte-o! O que vocês querem? Mas a tensão estava em seu auge. A multidão, antes desesperada, agora estava em um estado de choque profundo. Arthur sentiu como se tudo que ele conhecia estivesse desmoronando.
Lembranças, segredos traiçoeiros estavam prestes a desabar sobre ele. E no meio disso tudo, Arthur ouviu um sussurro, uma verdade que nunca esperou ouvir. Você não é quem pensa que é. A frase reverberou dentro dele como um eco aterrador. Enquanto os homens o puxavam para a passagem, Arthur parou, olhando para Caleb, para a mulher, para a multidão. A pergunta que pairava era: o que mais ele havia esquecido? O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E com isso, o verdadeiro horror de sua realidade estava apenas começando. Arthur estava paralisado. A luz pulsante e a voz da mulher ecoavam em sua mente. As revelações estavam prestes a se revelar, e a multidão ao redor parecia congelar o tempo. O homem em terno escuro estava perto, segurando firme seu braço. O coração de Arthur batia como um tambor ensandecido. Lembranças borradas e sentimentos sufocantes invadiam sua mente. O que mais estava escondido? E então, uma explosão de luz! A estátua que se partiu ao meio agora emitia uma radiação intensa, e a fumaça ao redor se tornou uma cortina de névoa. Foi então que o ruído ensurdecedor cortou o ar. A multidão gritou em uníssono, enquanto as sombras se moviam em direção a Arthur. Mas ainda havia mais. A mulher, com os olhos brilhando, apontou para a passagem subterrânea. Arthur, você precisa entender. Você não é apenas um milionário. Você é parte disso. Sua voz soava como um eco distante, misturado ao caos. O que todas aquelas palavras significavam? Ao se aproximar da passagem, um grupo de homens em uniformes escuros começou a se mover. Vamos, precisamos ir agora! Um deles gritou. Arthur queria protestar, queria fugir, mas algo dentro dele pulsava, como se uma intuição estivesse chamando. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma mulher emergiu da fumaça. Seu olhar era como o de um predador. Você não é quem você pensa, Arthur. Ela se aproximou e a multidão ficou em silêncio. Seus olhos fixos nos de Arthur pareciam penetrar sua alma. O ar estava denso. Você foi enganado. Caleb, sempre ao lado de Arthur, franziu a testa. Você a conhece? Ele estava preocupado. Arthur sentiu que seu coração disparava. Quem é você? Ele perguntou, antes que pudesse pensar 2 vezes. Sou uma testemunha da verdade que você tanto tentou enterrar. A mulher avançou, e cada passo parecia agitar o ar. Você não tem ideia dos segredos que sua família esconde. Eles estão todos ligados a isso, ao que você fez. As palavras dela eram como facadas. Arthur se lembrou de momentos da infância, de sussurros em torno da mesa de jantar, de conversas que não deveria ter ouvido. O que você sabe? Ele rosnou, a voz trêmula. O passado estava voltando como um fantasma indesejado, e abruptamente a mulher revelou algo que deixou a praça em choque. Eu sou sua irmã. A revelação caiu como uma bomba, explodindo em 1000 pedaços de surpresa. O murmúrio crescente da multidão confundiu a tensão no ar. Seu verdadeiro nome é Lucas. Você foi adotado. Sua família verdadeira está aqui, presa nas sombras que você ajudou a criar. Arthur ficou sem palavras. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Caleb olhou para ele, a confusão estampada no rosto. A mulher continuou. A cidade sabe.
A cidade sempre soube, e agora você precisa decidir. Vai continuar a viver nessa ilusão ou enfrentará a verdade? O rival de Arthur estava paralisado, os olhos arregalados. A multidão murmurava, e o caos em volta parecia aumentar. A verdade estava ali, exposta, e as novas revelações ameaçavam desmoronar tanto a imagem de Arthur quanto seu mundo. Por que ninguém falava? O que todos sabiam que ele não sabia? E então, um estrondo. A passagem subterrânea começou a se fechar. Como se a cidade estivesse dando seu último aviso. Arthur! Caleb gritou, mas o peso da verdade era esmagador. O que ele deveria fazer? Correr e se esconder ou encarar uma realidade que poderia destruí-lo completamente? A mulher, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão. Não fuja, Arthur. Você tem uma escolha e ela define quem você é. O tempo parecia parar. A multidão retinha a respiração e os olhares estavam fixos nele. Arthur sentiu o nó na garganta. O que mais viria à tona? As respostas que ele não queria enfrentar agora estavam à sua porta. E a decisão que ele teria de fazer era mais do que escolher um caminho. Era sobre o que havia dentro dele e o que ele se tornara. Enquanto o caos se agravava e a névoa da passagem cobria o cenário, Arthur percebeu que a verdade mais chocante estava apenas começando a ser desvendada. E com essa realização, o futuro o aguardava, carregado de promessas e incertezas. Arthur estava paralisado. A luz pulsante e a voz da mulher ecoavam em sua mente. A revelação então começava a se solidificar, um peso esmagador sobre seus ombros. Ele piscou, tentando entender, mas tudo ao seu redor se movia em câmera lenta. Caleb e a multidão, em um estado de tensão eletrizante, observavam como se o destino de todos estivesse nas mãos de Arthur. Seu verdadeiro nome é Lucas. Você foi adotado. As palavras da mulher ainda ecoavam, reverberando em sua cabeça. O que significava tudo isso? Arthur respirou fundo, buscando clareza em meio ao turbilhão. Mas algo mais estava a caminho. Uma sombra cruzou seu campo de visão. Ele virou a cabeça e, de repente, a praça se encheu de sussurros. Uma pessoa se adiantou, uma figura conhecida. Era seu mentor, um homem que lhe pensava ser seu maior aliado no mundo dos negócios. Mas agora, sua presença parecia qualquer coisa menos reconfortante. Arthur, não escute nada do que ela diz! O homem gritou, a voz carregada de urgência. Um estremecimento percorreu a praça. O rival de Arthur, agora espantado, começou a dar passos para trás. Você sabia? Ele balbuciou, incapaz de esconder o terror em seu olhar. Sabia de tudo, disse o mentor, o rosto fechado. Arthur, você precisa entender que não é o que pensa. Há coisas que você não quer lembrar. Antes que Arthur pudesse processar as palavras, um som ensurdecedor cortou o ar, interrompendo o momento. Era um estrondo, um tiro. Todos se viraram, olhos arregalados, e o caos se instalou novamente. Uma mulher do fundo da multidão gritou, caindo ao chão, enquanto outras pessoas corriam em todas as direções. Arthur sentiu seu mundo desabar. Ele olhou para a mulher caída e depois para o homem ao seu lado, que ainda segurava seu braço. Precisamos ir, agora! Gritou o mentor, puxando-o em direção à passagem que havia se aberto. Mas a verdade, protestou Arthur, preso entre a necessidade de descobrir mais e o instinto de fugir da confusão. Você pode descobrir quem você é depois? Eles vão vir atrás de você se não corrermos! O homem insistiu, seu tom de urgência aumentando. Caleb, com o rosto pálido, gritou.
Arthur, não ouça! O que ele está dizendo? Ele é parte do problema. A multidão murmura em pânico, as expressões tomadas pelo desespero. Arthur hesitou, o nó na garganta apertando. Eu não posso deixar todos aqui. Eu preciso ajudar. Ele disse, mas o mentor o puxava com força. Você tem que salvar a si mesmo primeiro. A cidade está em colapso. E então, enquanto a fumaça começava a se dissipar, a mulher que caiu se levantou, com uma calma surpreendente. Seu olhar encontrou de Arthur e um sorriso enigmático apareceu em seu rosto. Você ainda não sabe, mas a verdade vai te encontrar, Arthur. E adicionou em um sussurro que parecia atravessar o caos. Que isso seja um aviso para você, irmão. Arthur sentiu um frio intenso percorrer suas veias. Irmão? A revelação da mulher caiu sobre ele como uma avalanche. E ele teve a sensação de que tudo ao seu redor estava começando a fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, a confusão só piorava. Antes que pudesse reagir, uma explosão ruidosa ecoou de novo. A praça tremeu sob seus pés. A estrutura antiga se despedaçou e os homens de preto começaram a avançar em direção a Arthur. Vão acabar com você! Gritou o rival, arrancando Arthur de seus pensamentos. E então suas palavras, unidas ao caos da explosão, deixaram a multidão em desespero. A imagem de sua irmã, a verdade sobre seu passado, os segredos de seu mentor, tudo parecia colapsar em um único ponto quântico de realidade. E enquanto ele sentia o peso do mundo nas costas, a roda da fortuna começava a girar. O que mais essa noite cheia de reviravoltas guardava para ele? As sombras estavam próximas e o tempo se esgotava. Arthur estava paralisado. A praça tremia sob a pressão de todas as revelações. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Você foi adotado! Eu sou sua irmã! Ele piscou, tentando compreender o que toda aquela confusão significava. Caleb o olhava, o desespero estampado em seu rosto. O que estava acontecendo? Enquanto isso, a figura do homem em terno escuro carregava um ar de urgência que não podia ser ignorado. Arthur, precisamos sair, agora! Eles estão vindo para cima de você! O pânico na voz dele arrastou Arthur de volta à realidade. Mas ele não podia deixar tudo para trás. A mulher que se dizia sua irmã tinha algo a contar. A verdade sobre seu passado estava saltando diante dele. Então, com um grito estrondoso, outra explosão ocorreu. O chão tremeu e a estrutura antiga da praça começava a desabar. Gritos encheram o ar. O medo era palpável. Arthur olhou para a mulher caída e viu que ela se levantou e seu olhar estava cheio de determinação. Você precisa olhar para dentro de si, Arthur. Enfrente a verdade. Faça isso por todos nós. Caleb gritou para ele, desesperado. Arthur, não podemos ficar aqui. Não faz sentido. E a multidão, agora em pânico, corria em todas as direções. Os homens de preto avançavam, o cerco se fechando. Era hora de decidir. Arthur sentiu o nó na garganta. O que ele deveria fazer? Fugir e deixar sua verdadeira história para trás? Ou enfrentar o desconhecido? O mentor ao seu lado puxou-o. Mas ele hesitou. A cidade precisa saber. Precisa liberar essa verdade. Ele gritou. E nesse grito, uma onda de coragem o atravessou. Com um estalo de determinação, Arthur empurrou o homem interno. Eu não vou fugir! Não mais! Ele se virou e gritou para a mulher. Qualquer que seja a verdade, eu a enfrento. E assim fez. Ele começou a andar em direção à sua irmã, passar por aqueles que estavam em pânico
decidido a enfrentar o que viesse. Era como se o tempo parasse. O caos ao redor se tornava um segundo plano. Ele se aproximou da mulher, agora com lágrimas de graça nos olhos, iluminando a escuridão. Eu preciso saber quem sou eu de verdade. Quando ele fez contato visual, um raio de reconhecimento passou entre eles. Lucas, você é mais forte do que imagina. A verdade vai te libertar. As palavras dela ressoaram, e com um último olhar para Caleb, Arthur percebeu que o que mais precisava eram as conexões que ele tinha deixado para trás. As lembranças de sua infância começaram a ganhar vida em sua mente, e a multidão, agora silenciada, observava como se um espetáculo estivesse se desenrolando diante deles. Alguns começaram a gritar e aplaudir, como se estivessem vendo um milagre. O mentor, o rival, todos paralisados. Ao fundo, o eco da cidade fazia o cenário vibrar. Mas antes que pudesse absorver tudo, o som de sirene se aproximava. Uma nova realidade estava surgindo. A lei, a polícia, tudo desmoronando ao redor deles. Arthur, ou melhor, Lucas, sentiu a adrenalina subir. Ele precisava agir rápido. Aqui está o momento. Temos que parar eles, ele disse, ainda olhando para sua irmã. Temos que contar tudo. Com um movimento, finalmente unidos, eles se dirigiram à multidão, apenas para encontrar a saída. O caminho ainda era nebuloso, mas agora Arthur, Lucas, tinham um novo objetivo, a verdade. E assim, entre os ecos de caos, ele olhou para a cidade, unindo suas forças com os que estavam ao seu lado, e tomou a decisão que mudaria tudo. O mistério de seu passado e a verdadeira luta pela cidade estavam apenas começando. E enquanto a nova realidade se desenrolava sob os olhos da multidão assombrada, Arthur, ou Lucas, sorriu. Este era apenas o começo. Agora ele estava pronto para enfrentar tudo. E você? O que achou do desfecho? Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like. Isso ajuda muito o algoritmo. Não fique de fora e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Não esperem nem mais um segundo para fazer isso. A hora de agir é agora!